Vamos ver. Pois bem, já está gravando. Vamos para a nossa 17ª aula. É uma aula de conservação da quantidade de movimento, uma aula bem importante, galera, porque essa parte de impulso, quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento e colisões mecânicas certamente terá um ou dois itens na prova. Ou como assim? Um é certeza, né? Dois é já extrapolando. Pode ser que tenha dois, mas um é certeza. Então, assim, Wendel, um ponto faz diferença, faz muita diferença. Tem gente que ficou por conta de um ponto. Então, aqui, certamente nesse conteúdo aqui, você vai conseguir gabaritar uma ou duas questões da prova. Aí você fala assim, Deus te ouça, professor. Pessoal, de onde vem a conservação da quantidade de movimento? Primeiro, a gente vai ter que lembrar de um sistema conservativo. Porque isso, a conservação, conservar, a gente tem que analisar um sistema conservativo, um sistema que conserva. Nesse caso, a gente trabalhou lá na energia, a conservação da energia mecânica. E agora a gente está trabalhando a conservação da quantidade de movimento. Toda esse contexto vai trabalhar um sistema ausente de forças externas. Então, essa primeira palavrinha que está aqui, ó, é o que você vai analisar. Wendel, um sistema conservativo é um sistema que não existe forças externas. Por exemplo, uma batida de carro. Quando dois carros se batem, apenas as interações entre esses dois carros que vai levar-se em consideração para que a gente considere o sistema conservativo. Só um minuto. Então, a primeira ideia é essa. Sistema conservativo. Vou voltar para cá. Quando o sistema é conservativo, eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Antes de passar esse slide, cadê a canetinha? Tá aqui. Vamos analisar. Na aula passada, a gente estudou o teorema do impulso. Primeiro, o que é o impulso, Wendel? O impulso resultante é o produto da força pelo tempo. Trabalhamos isso na aula anterior. Só que o impulso em um sistema conservativo ele vai ser zero. Por quê? Porque não existe essa força aqui. Essa força aqui não vai atuar mais. Então, Wendel, o impulso resultante vai ser zero porque a força vai ser zero. Então, zero multiplicado por qualquer coisa dá zero. Aí, da aula anterior ainda, galera, a gente vai lembrar o seguinte, ó. Olha só. Impulso resultante é igual à variação da energia... variação da quantidade de movimento. O impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Esse aqui é o teorema do impulso. Wendel, tranquilo, até aí tudo bem. Isso aqui está no slide posterior, mas eu quero trazer para vocês de onde é que vem essa conservação. Vem daqui. Então, a primeira ideia, o impulso resultante é zero. Olha só, e se o impulso é zero, o que vai acontecer? Tendo isso em vista, podemos escrever que a quantidade de movimento final de um sistema deve ser exatamente igual à sua quantidade de movimento inicial. Por que, Wendel? Porque o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Mas o que é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a inicial. E eu disse que o impulso é zero. Então, ou seja, para que eu possa muito bem jogar esse menos aqui para cá, fica mais, aí eu vou ter que a quantidade final, de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial, ou vice-versa. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, fica assim. Aí, galera, vamos tentar entender o que é esse sistema conservativo. Vou explicar para vocês assim. Vamos analisar um contexto inicial. Vamos analisar uma batida, um choque, uma colisão de trânsito. Inicialmente, antes da colisão, quando a gente fala inicial, eu estou falando antes da colisão. Vou colocar aqui, ó, a palavra antes. Quando eu falo inicial, eu estou falando de antes de uma colisão. Antes de uma colisão, galera, eu tenho o quê? Eu tenho a massa. Vamos supor que sejam dois móveis. Dois móveis. Eu vou já colocar a figurinha também para vocês entenderem melhor. Mas vamos supor que eu tenho um móvel A, ele tem massa A,
e pode ter velocidade VA. Tranquilo. E tem um móvel B, vou colocar aqui de outra cor para a gente diferenciar. Eu tenho aqui um móvel B de massa B e velocidade VB. Wendel, tu tem só 2 móveis? Sim, eu posso ter mais, mas nesse caso aqui eu estou colocando que eu tenho 2. Então esse cara aqui, ó, tem quantidade de movimento antes, que é igual, né? É igual, vou chamar a quantidade de movimento QB. Antes, tudo isso aqui é antes. Então seria a massa de A, massa de B, desculpe, estou falando do B aqui embaixo. A massa do B multiplicado pela velocidade do B. Isso aqui seria a quantidade de movimento do B. Isso antes. Nunca esqueça que eu estou trabalhando primeiro antes de uma colisão. Tá lá, um carro vindo, então, antes de colidir com alguma coisa, ele tem essa quantidade de movimento. E o outro também tem essa quantidade de movimento, que é A igual a MA VA. Isso antes. Wendel, e depois, no final? Tipo assim, colidiu, e o que vai acontecer agora? Vamos colocar aqui o final. Final, que é depois. Final. Eu vou colocar sempre final e depois, para vocês entenderem que é depois de uma colisão. É imediatamente depois de uma colisão. Eu estou falando muito a palavra colisão, ainda não estamos na aula de colisão, mas tudo isso se relaciona, galera. Viu? Tudo isso se relaciona. Aí, final, Wendel. Vamos ter aqui, ó, vamos supor que eu tenha o A aqui tem massa, continua tendo a mesma massa, geralmente a gente considera que a massa não há deformação do móvel, e a velocidade vai ser VA também. Só que agora vai ser, vou chamar aqui um... Oxi. Galera, vocês estão... vocês estão me ouvindo? Ah, tá aqui. Todo mundo me ouvindo bem? Ah, beleza, então. Então eu vou chamar aqui de VA', certo? Ou seja, que é a velocidade depois. Esse V' aqui, ó, vai representar a velocidade depois. Então vai ter assim, a quantidade de movimento, eu vou chamar assim logo, ó. Quantidade de movimento que a linha. Vai ser MA vezes VA'. Ainda fica complicado, né? Não essa questão de... Não complica não, é só porque tu vai entender que é uma outra velocidade. Porque depois que bate, não fica a mesma coisa, né? Assim, ou um carro para, o outro... Por exemplo, o de trás bateu no da frente. Na traseira, né? Aí o de trás para e o da frente vai. Suponhamos que ele esteja desengatado, né? Então, assim, há uma situação de troca de velocidade. Depois a gente vai trabalhar isso aqui lá na próxima aula, nos tipos de colisões. Aí tem aqui MB, VB. Gente, de boa, é basicamente isso. Aí vai ficar aqui, ó, no finalzinho, QB, só que final, né? Ou depois, aí vai ficar MB, V''B. Pronto. O que vai acontecer aqui na quantidade de movimento final, gente? Quando eu falo quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial, eu estou falando da quantidade de movimento do sistema. Então, final, Wendel, como é que eu colocaria aqui como? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir um espaço aqui. Vou abrir um espaço aqui. Para ficar assim, eu vou colocar aqui, quantidade de movimento final. Vamos pegar, seria o seguinte, ó. Seria aqui a linha final mais QB' é igual à quantidade de movimento inicial, Wendel. Eu tenho um toque e eu não vou colocar assim que eu sei que vai ficar torto. Deixa eu só refazer aqui. Vamos lá. Q a linha mais Q B' é igual. Aí vamos lá. QA mais QB. Pronto. Aí se você quiser abrir, né, colocar MA, VA, MB, VB é igual a MA, quer dizer, MAV a linha mais MB, VB' é igual a MAVA mais MB, VB. Então é só jogar tudo isso aqui dentro da fórmula, da expressão aí. E a gente vai resolver o exercício, viu, pessoal? Calma que vai dar tudo certo. Não se desespere nesse momento, não. Vamos ver um exemplo aqui de colisão, olha só. Essa situaçãozinha aqui é muito bacana. É uma situação em que a gente tem... Gente, muito cuidado agora no que eu vou falar para vocês, ó.
Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, assim, as velocidades, elas assumirão sinais de acordo com a orientação. Por exemplo, vamos orientar, a gente pode orientar nossa trajetória para a direita aqui, ó. Então, aqui a gente orienta a nossa trajetória para a direita, porque é um vetor. E aqui também a gente vai orientar nossa continua antes e depois da colisão. Então, tudo isso aqui, ó, é positivo, quem vai para a direita, quem está indo para a esquerda é negativo. Então, assim, antes da colisão, Wendel, como seria a quantidade de movimento antes da colisão aqui, ó? Quantidade de movimento antes do sistema, né? Isso. Seria, óbvio que essa bolinha A aí tem massa A, né? E a massa dela permanece aqui, ó, como se fosse bolinha de sinuca, né? Bolinha de bilhar. E aqui, ó, MB, olha só, e aqui também MB. Então, perceba uma coisa, ó. Antes da colisão, velocidade inicial antes, velocidade inicial aqui antes do A, velocidade inicial do B, tranquilo. Aí vamos colocar aqui assim, antes vai ser a quantidade de movimento do A, aqui ó, quantidade de movimento do A, aí vamos colocar o mais a quantidade de movimento do B. Só que você vai entender, quando tu for fazer esse problema aqui, ó, tu vai perceber uma coisa, Wendel, quando eu for colocar os valores aí, ó, essa quantidade de movimento do B vai ser negativa, aí ficaria uma subtração aí. Por quê? Porque elas estão em sentido contrário. Antes. Wendel, e depois? Como seria? Depois. Ixi, Maris, depois tá feio demais, viu? Tá parecendo D2. Deixa eu apagar aqui, enfim. Depois. Antes e depois. Como seria? Mesma ideia. Só que agora tu vai para tu diferenciar, tu coloca assim, ó. Que A' mais que B'. Ou que linha B, tanto faz, gente. Ué, é para fazer o quê? É para trabalhar a conservação? Sim. Aí você faria aqui, ó. Vou colocar tudo de preto aqui agora, só pra gente fechar. De novo, novamente, ó. QA mais QB é igual a QA' mais QB'. Wendel, para que mesmo? Para que serve essa análise aí? Serve para quê? Para a gente ver qual é a velocidade do carro antes de uma colisão. Isso acontece demais. É a maioria das, a maioria não, muitas das análises feitas em trânsito, em acidente de trânsito, é feita através de colisões, assim, de análise de conservação da quantidade de movimento. Então ele vai analisar ali, tá, claro, tem atrito, tem um monte de coisa envolvida, mas ele consegue já analisar também a questão qual é a velocidade que esse carro vinha antes da colisão. Então ele utiliza a conservação da quantidade de movimento. Aí só que a gente vai analisar o seguinte, o sistema já não é conservativo, porque vai ter força de atrito no sistema. Vamos supor que o carro vai ter deformação, o carro está engatado. Aí o carro de trás bate no da frente anda um pouquinho lá. Mas e aquele atrito ali que entre o pneu e o solo? Atrapalhou. Então, muita coisa se aproxima, mas nem tudo dá certo. Ali na prática, né? Tem que ter aparelhos ali para verificar a questão do atrito, um monte de coisa, o tanto de energia que foi dissipada. É difícil, mas é possível. Vamos aqui, pessoal. Olha só. É isso. É isso. Deixa eu só. É isso e é isso. E agora a gente consegue resolver duas questões só com essa ideia. Deixa eu só voltar aqui para a gente relembrar. Né? Tem questões para a gente fazer, algumas questões tranquilas aí para a gente desenvolver, mas bora lá. Lembra? Conservação de quantidade de movimento acontece em sistemas conservativos. Por isso que a palavra é conservação da quantidade de movimento. Segundo, o impulso, já que o sistema é conservativo, ele está ausente de forças externas. Portanto, impulso resultante é zero. Tá, Wendel? O impulso resultante sendo zero. Então, aí eu fico nessa situação em que o impulso resultante é a variação da quantidade de movimento. Isso aqui é o teorema do impulso. Teorema do impulso.
E aí o impulso sendo zero, vai ficar a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E no final você pode igualar isso aí. Vamos aqui resolver. Aqui o exemplo que eu fiz agora. Vamos tentar resolver a 124 e 125. Oh, gente, mas essa questão, pelo amor de Deus. CESP, UNB, eu não lembro qual é o concurso, às vezes eu sou muito paia. Não ter colocado aqui o lembrado do concurso aí. Vamos lá. Considere que dois carros de mesma massa M colidiram frontalmente. Imediatamente antes da colisão, ambos estavam com velocidades em módulo iguais a v em relação ao asfalto. Suponha que apenas forças internas agiram sobre esse sistema e admita que a colisão foi inelástica. Essa palavra inelástica eu vou trabalhar com vocês depois. Mas eu vou logo dizer aqui o que é. Eu vou trabalhar com calma com vocês na próxima aula, mas aqui já vou dizer o que é. O que é uma colisão inelástica? É quando o carro de trás bate no da frente e os dois permanecem unidos. Ou seja, Wendel, quando é que a colisão é elástica? Deixa eu só colocar alguém aqui na sala, galera. Quando é que a colisão é elástica, Wendel? Quando um bate e o da frente vai embora. O de trás volta, sei lá, acontece alguma coisa. O de trás volta, acontece alguma coisa. Mas, a priori é que a colisão inelástica, os dois permanecem unidos. A colisão inelástica, os dois permanecem unidos. Tranquilo? Beleza, Wendel, perfeito. Olha o que ele está dizendo aí, pessoal. Eu vou analisar aqui, ó, colocando aqui. Antes da colisão. A quantidade de movimento do carro... Ah, eu vou chamar carro A porque ele não disse, né? São dois carros. São dois carros que se colidiram. Ele disse que esse carro A tem massa M e velocidade V. Ele só me disse isso. Wendel, e o carro B? Vamos chamar de carro B o outro aí. O carro B tem massa... Agora, muito cuidado, ó. Tem massa M e velocidade, pessoal. Muito cuidado com essa informação. A velocidade dele é menos V. Não, ele está dizendo que módulos são iguais a V. Beleza, em módulos. Mas estamos trabalhando com vetores. E eles colidiram frontalmente. Essa palavra aqui é importante demais. Então, por isso, esse frontalmente, pessoal, é que veio esse sinal negativo. Essa análise, essa aqui, ó. Um minuto, essa aqui, ó. Então, Wendel, nesse caso, por que você não colocou o menos aqui? Porque eu não abri a conta. Porque quando eu abrir e colocar essa velocidade negativa, esse menos aqui vai embora. Então, a ideia é a mesma. Ficaria assim, ó. Antes da colisão, né? Esse carro aqui indo para lá. Aqui o carro A. E o carro B vindo para cá. Então, aqui os dois com velocidades. O carro B. E vamos colidir. Wendel, como a gente calcula a quantidade, ou sistema? Quando ele fala o sistema, é os dois carros. Então, bora lá. Quantidade de movimento do A e B. Quantidade de movimento A e B antes. Vai ser a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B. Isso aqui é antes da colisão. Viu? Antes da colisão. Depois não interessa. Ele não falou nada depois. Aí vamos só desenvolver agora, galera. Olha como é que fica, ó. Poxa vida, eu aperto toda vez esse negocinho, por isso que fica bugado. Voltando. Vai ficar assim, galera, ó. A quantidade de movimento do sistema, a quantidade de movimento AB, vai ser igual MV, aí ficaria mais, né? M menos V. Pessoal, isso vai dar o quê? Isso vai dar zero. Poxa, como é que pode, mano? Sim, pode. A quantidade de movimento do sistema antes vai ser zero. Ah, mas não tem sentido. Se os dois têm velocidade, é grandeza vetorial, galera. Porque às vezes eu tô falando pra vocês isso aqui, é porque eu já vi questionamento semelhante a isso. Mas, professor, cara, a física é uma ciência exata. Então, quando tu coloca MV mais com menos dá menos, fica assim, ó. MV menos MV. Isso aqui dá quanto, galera? Dá zero. Então, isso aqui dá zero. E eu vou falar pra vocês aqui, ó. Muita gente erraria essa questão. Colocaria assim, 2MV, não sei, vou deixar em branco. Ou deixo em branco ou erraria.
Porque o cara poderia até falar assim, não, M, ó, os dois não tem massa M, os dois não tem velocidade V, o cara somaria, né? Aí ficaria mv mais mv, 2mv. Só que isso aqui vai dar zero. Zero. Então esse item está o quê? Errado. Errado. Gente, essa questão é CESP. E só para você ter uma ideia, não se assustem não. A próxima questão, depois dessa aqui 125, isso aqui está na apostila. Uma pessoa me perguntou assim, acho que foi do curso da plataforma, o cara porque assim, o curso da plataforma é o mesmo de vocês. Só que as gravações, o diferencial é que o curso de vocês seria mais caro do que o da galera. Por quê? Porque vocês têm aula ao vivo comigo. E da plataforma ainda não tem, mas depois eu vou oferecer umas aulinhas para eles surpresa. Galera, bora aqui, vai ter uma aula aqui comigo. Mas, enfim, a galera, Wendel, mas não resolve a questão da apostila, não resolvo várias, não resolvo todas, eu acredito que todas não foi possível resolver ainda, mas quem sabe eu não consigo resolver todas aí, quando eu finalizar aqui o curso. Após a colisão, a quantidade de movimento do sistema não se conservou. Após a colisão, a quantidade de movimento do sistema não se conservou. Primeiro, para se conservar, tem que ter ausência de forças externas. Então, ele está dizendo bem aqui no texto, ó, apenas forças internas agiram. Então, a primeira ideia para haver conservação da quantidade de movimento é o quê? É que não haja ação de forças externas. Pessoal, essas forças internas que ele coloca aí é só mesmo a interação entre os carros. Eles se bateram, então é a força que um bateu no outro, então esquece atrito, esquece o que tiver por aí. Então esse item aqui está certo, totalmente certo. Por que, Wendel? Porque é isso que diz o princípio da conservação da quantidade de movimento. Desculpe, ele está dizendo que não se conservou. Pessoal, desculpa aí, ó. Ele está dizendo que não se conservou, né? Eu pensei que estava falando que se conservou. Após a colisão, a quantidade de movimento do sistema não se conservou. Se conservou sim, isso é errado, desculpe aí. Foi a força do hábito. É errado. Viu? Ele está dizendo que não se conservou. Ora, mas se só a força externa age, o sistema. A quantidade de movimento se conservou sim. Se conservou sim. Viu? Desculpa, acho que não sei se vocês se confundiram quando eu falei. Não, quando eu... Poxa, o professor falou agora não está certo? Como é que pode? Não está errado, não. Me ajudem, pessoal, me ajudem. Vocês verem eu falo dessas coisinhas aí, ó. Então, item errado e o outro item errado, 124 e 125. Por quê? Simples. A primeira que a gente está trabalhando com vetores é como se você tivesse a velocidade resultante, né? Eu não digo nem velocidade, eu digo deslocamento resultante, porque velocidade a gente pode trabalhar a velocidade relativa, viu? Mas o deslocamento resultante, o cara vai andar 10 metros para a direita e 10 metros para a esquerda. No final, o vetor resultante vai dar zero, o deslocamento zero. A gente trabalhou isso. E a 125, a quantidade de movimento se conservou sim, porque o sistema é conservativo. Aqui ele diz, ó, a energia gasta, desconsiderando a energia gasta na deformação dos carros, ou seja, desconsidera até a energia que os carros da colisão, ele considera isso, desconsidera isso. E apenas forças internas agiram. Então, errado e errado. 125 e 124. Se vocês estiverem lendo a apostila também, pessoal, se tiver assim, algum problema de gabarito, vocês podem falar comigo. Professor, tá aqui errado isso, viu? Porque pode ter acontecido. Acho que aconteceu uma questão do primeiro módulo, foram duas questões. Acho que foi uma questão do primeiro módulo. Acho que até a Dani me perguntou se realmente estava certo. Olha só, essa questão caiu no último concurso. 2019. 2019. 2019. Aí tem esse texto aqui, porque assim, o texto que eu coloquei, ele equivale a uma análise de três itens, né? Que era o 38, 39 e 40. Então, era três itens, 38, 39 e 40, baseado nesse texto aí. Então, vai ser assim. Ele pode colocar, se vierem 6 questões, vai colocar 2 textos, 3 questões, ou então 3 textos, 2 questões. Mas eu acredito que ele faça o mesmo padrão aqui, ó. Um texto, 3 itens, outro texto, 3 itens. Em cada texto, um item teórico, viu? Cada texto, um item teórico, ou então, em um dos textos, 2 itens teóricos. Foi o que aconteceu também no último concurso. Nos últimos, na verdade, 2013 também teve esse mesmo padrão.
e também em outros concursos que eu analisei, como da FUB, como de perito, como de professor. Claro que lá os itens são mais itens, e perito principalmente, são bem mais itens. Mas sempre eles colocam um texto, aí em um texto, 3 itens. Aí um item teórico, outro com cálculo mais ou menos e outro com cálculo mais puxado. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecendo a banca CESP devagarinho. Acho que daqui para lá a gente vai conseguir se alinhar direitinho com ela mais ainda. Vamos lá. Um veículo de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de 50 metros de raio, com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,60. A partir dessa situação, julgo o item a seguir, considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8 metros por segundo quadrado. Eu não vou mexer nada nessas unidades porque o item é teórico. Não tem nada a ver, assim, não precisa nem mexer em nada aí de transformar, de converter, embora só ler. Considere que esse veículo colida com outro veículo, mas o sistema permaneça isolado. Olha só, ele ainda diz ainda, ou seja, não haja troca de matéria com o meio externo, nem existam forças externas agindo sobre ele. Isso foi um item, gente, pelo amor de Deus. Nesse caso, segundo a lei da conservação da quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento dos dois veículos antes e após a colisão permanece constante. Depois dessa aula aqui, galera, depois dessa introdução aqui, ninguém erra essa questão, não. Porque tudo aqui que ele está falando foi o que a gente leu. Beleza? Então, isso é, de fato, a conservação. O sistema permanece isolado do meio externo e não existam forças externas agindo. Tá tudo corretinho, tudo bonitinho. Um item do concurso passado, que teve gente que deixou em branco, que precisava só ler, cara, ler. Não precisava de muita coisa. Então, assim, graças a Deus que vocês não estão nessa vibe de deixar em branco, porque vocês estão estudando, senão vocês não estariam estudando. Então, livra aí uma questão já, um item. Wendel, pode vir no próximo concurso? Pode, cara. Pode. Por isso que a gente vai tentar outras teorias também. É bom vocês consolidarem, como o teorema do trabalho, a conservação da energia cinética, da energia mecânica, desculpe, viu? Outros temas importantes, como as leis de Newton, a parte teórica, primeira lei de Newton, inércia, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, terceira lei de Newton, ação e reação, é importante. Esses temas teóricos, porque por mais que você esteja ruim no cálculo na hora da prova, isso aqui você mata. Então, esse item é certo. Último concurso. Gente, tudo bem até agora? Tá tranquilo? Eu tô vendo que só tem hoje 5 alunos. 1, 2, 3, 5 alunos, pessoal. Mas eu tô tranquilo, porque eu percebo que eu entendo, e inclusive sempre a galera que fala comigo, professor, não vou poder assistir sua aula hoje não. Não assistiu nenhuma faz tempo, mas não se preocupa não. Mas eu tô assistindo a gravação, tô assistindo a gravação, tá? Porque eu tô chegando tarde do trabalho, enfim, eu entendo perfeitamente. Tô à disposição. E aí, tudo bem, gente? Posso continuar, né? O Diego disse que está beleza. E essa tem cálculo, galera. Xiii, fala igual aquele apresentador lá de programa. Xiii. Simples, 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 simples. Vamos lá. Um objeto de massa 5 kg, movimentando-se a uma velocidade de módulo 10 metros por segundo, choca-se frontalmente com um segundo objeto de massa 20 kg parado. Vou já fazer o desenhozinho. O primeiro objeto, após o choque, recua uma velocidade de módulo 2 metros por segundo. Só isso, ele só diz isso. A partir dessa situação, julgo itens seguidos prezando quaisquer forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8 metros por segundo quadrado. A velocidade do segundo após o choque tem módulo superior a 4 metros por segundo. Putz. Eita, ainda não sei não, ó. Vamos analisar antes. O índice da colisão é, vamos colocar assim. Preto, macho.
Antes da colisão, galera. Chefe, eu fico com muita raiva disso, porque esse meu negócio não tem marcação e fica ruim. Vou colocar aqui assim, vamos lá. Primeiro, vai dar certo assim. Está se movimentando para lá. Esse aqui é o A, com velocidade de 10 metros por segundo. Velocidade do A, 10 metros por segundo. O A tem massa, galera. A massa do A é de 5 quilogramas. E tem o B aqui, ó. Tem o B. Só que o B não está se movimentando. O B está paradinho. Velocidade do B, tudo isso aqui inicial. Igual a zero. 0 metro por segundo. E a massa do B, o Wendel, quanto é que é? 20 quilogramas. Show de bola, galera. Isso é antes. Então, ó. Antes da colisão, galera. Qual é a quantidade de movimento antes da colisão? A quantidade de movimento total do sistema. QAB vai ser, vamos lá, massa do A vezes velocidade do A mais a massa do B vezes velocidade do B. Isso aqui eu estou colocando antes, né? E depois da colisão, Wendel? Depois da colisão, vou chamar assim, QAB linha. Então, Q linha AB. MA, a massa não muda, velocidade linha do A, mais MB, velocidade linha do B. Só lembrando, galera, estamos em um sistema conservativo, viu? Então já tem a massa do A antes, a massa do B antes. A massa do A, o primeiro objeto após o choque recua a uma velocidade de modo igual a 2 metros por segundo. Recua. Então, isso aqui é antes do choque, né? Vamos colocar depois agora. Isso aqui já para a gente resolver. Vou colocar aqui embaixo, acho que dá. Aqui embaixo tá certo. Depois. Vocês, acho que dá para enxergar. Depois do choque, Wendel, o primeiro volta. Primeiro volta, que é o A, né? Com velocidade a linha de 2 metros por segundo. Só que cuidado, né, pessoal? Essa velocidade é negativa. E é óbvio que o segundo, ele vai andar para, né? Não vai conseguir, o segundo não consegue voltar, né? Depois da batida, então ele vai para lá, ó. E vai ter uma certa velocidade. O segundo vai ter velocidade. A pergunta é, qual é a velocidade desse B aqui? Eu vou colocar logo um menuzinho aqui, pessoal, no 2. Pronto. Eu estou construindo aqui o problema antes e depois da colisão. Né? Deixa eu só agora fazer aqui a linhazinha. Pronto. Saber que isso aqui dá certo. Melhor. Pronto. Antes e depois da colisão. Agora eu vou colocar aqui na figura seguinte. Eu vou abrir aqui só para a gente continuar. Agora fazer a conta mesmo. Eu vou abrir aqui um novo. Deixa eu abrir aqui um novo, galera. Só um minuto. Cadê? Pronto, aqui. Duplicar. Agora eu vou apagar. Show de bola, show de bola. Então, massa do A, 5 kg. Vou anotar tudo aqui de novo. Massa do B, 20 kg. Velocidade do A antes. Foi quanto a velocidade do A? 10, né? 10 metros por segundo. A velocidade do B antes, 0. Isso aqui é antes. Antes. Depois, Wendel. Depois, o que a gente vai ter? Massa do A permanece a mesma, massa do B. Massa do A permanece a mesma, 5 kg. A massa do B permanece 20 kg, né? E a velocidade do A, linha, menos 2 metros por segundo. E a velocidade do B é quanto? É essa que eu quero saber. Aí vamos fazer agora, né?
depois que já finalizamos aqui a ideia, quantidade de movimento, depois, vou colocar assim, depois, é igual a quantidade de movimento antes. Vamos lá, colocando os valores agora. Gente, só lembrando, a quantidade de movimento do B antes é zero. Então não vamos se preocupar com o B, não. Por que, Wendel? Porque ele estava parado, né? Então vai ficar só assim, ó. Depois, né? Depois aqui, ó. Vai ser a massa do A, velocidade, linha do A, depois, primeiro depois, né? Mais massa do B, vezes velocidade, linha do B. Eu quero saber a velocidade do B. E antes, massa do A, vezes velocidade do A. Porque a velocidade do B é zero, então eu não vou nem trabalhar com esse zero aí. Bora colocar os valores agora. Aqui vai ficar 5, velocidade linha do A, não esqueça, menos 2. Por que, Wendel? Porque ela vai o quê? Vai recuar, então vai voltar. Mais massa do B, 20, vezes velocidade do B, não sei quanto é que é ainda. Tudo isso aqui é igual a massa do A antes, né? Continua sendo 5. E a velocidade do A antes, 10. Resolvendo isso aqui vai dar menos 10, ó. Menos 10. Mais 20 VB'. Igual aqui dá quanto, Wendel? 50. 50. E agora, Wendel? 20 VB' vai ser 50. Esse menos 10 vai passar para o segundo membro mais 10. Então vai ficar assim, galera, ó. VB', para a gente finalizar aqui, ó, vai ficar 60 dividido por 20. Eu passei o 20 dividindo. Então isso aqui vai dar o quê? 3 metros por segundo. Então essa aqui é a nossa resposta. Ou seja, a velocidade do B continua sendo para a direita e 3 metros por segundo. Bora jogar o item. A velocidade do segundo após o choque tem módulo superior a 4 metros por segundo. Isso está falso. Está errado. Né? Porque deu 3. Vamos só conferir se está tudo certo. Aqui é danado para dar alguma continha, né? Você vê, velocidade inicial 10, 2, 20. A massa do B é 20. Tudo certinho, tudo certinho. Pronto. Aí vamos olhar para cá agora. Depois a massa do A. 5 vezes menos 2, mais 20. VB', 50, 5 vezes 10, que é a massa do A, a velocidade do A no início. Tudo ok, tudo certinho. Conferido. Depois vocês conferem novamente, confiram novamente. E o item está errado, né? Porque ele está dizendo que é superior a 4 metros por segundo. Então, o nosso item. Mais um item errado ainda. Só tem item errado hoje, viu? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Se tiver dúvida, digam, por favor. Temos mais questões. Na verdade, agora eu vou continuar, né? Vou falar um pouco de um tema também muito importante, que está aqui dentro. Só que agora a gente vai falar. Quem tiver dúvida pode falar que eu paro, viu, pessoal? E volto. A gente vai falar da velocidade de recuo. Onde é que tem isso, essa velocidade de recuo? Disparo de arma de fogo. Tiro de canhão. Eu fui dar um tiro, enfim, peguei a pistola, fui dar um tiro, pá, minha mão voltou um pouco. Por isso que a gente tem que ter firmeza na mão, né? Porque a velocidade do B é zero. Pronto, volto sim. Ele diz isso aqui, ó. Inicialmente, né? Um objeto, deixa eu pegar aqui. Perfeito, a tua colocação, porque senão a gente passa e. Um objeto de massa 5 kg, um objeto de massa 5 kg movimentando-se a uma velocidade de módulo 10 metros por segundo, choca-se frontalmente com o segundo objeto de massa 20 kg, que ele está o quê? Parado. Show de bola, Rafael? Então, inicialmente ele está parado, por isso que eu coloquei a velocidade do B inicial, ó, zero. É antes do acontecido, antes do acidente. Tranquilo? Aí depois ele vai ter essa velocidade de fogo que a gente calculou. Inicialmente ele estava em repouso. Show de bola? Posso passar adiante?
Pronto. Então, pessoal, aí, ó, a velocidade de recuo é isso, né, que acontece. O cara dá um tiro e tem aquele supapo, né, para trás. O projétil vai para frente e a arma dá um recuo. Então é isso que a gente vai calcular, essa velocidade de recuo. Então sempre após o disparo de um projétil, a arma de qualquer tipo vem de encontro ao atirador com uma velocidade denominada velocidade de recuo. A determinação dessa velocidade é feita a partir da conservação da quantidade de movimento do sistema arma-bala. Então os dois estão, é como se fosse uma explosão, né? Explosão de fragmento. Tem aqui um cubo e tu consegue explodir ele pela metade. Então, inicialmente a quantidade de movimento é zero, porque estão parados. A partir do momento que a colisão acontece, as velocidades de cada fragmento vai ser proporcional à sua massa. Inversamente proporcional à sua massa, óbvio. Então vai lá o Wendel, a quantidade de movimento vai, por exemplo, se o primeiro fragmento for para a direita com MAVA, o segundo fragmento vai para a esquerda com MBVB. E a gente consegue igualar essas situações. Mas aqui na velocidade de recuo é basicamente isso também, só que é o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, eu acabei não colocando. Antes, quantidade de movimento antes, bala e arma, né? Vou trazer assim, vai ficar A e B, não tem problema não. Então, a quantidade de movimento antes da arma mais da bala tem que ser igual à quantidade de movimento depois da arma mais da bala. A ideia é essa. Só que antes todo mundo estava em repouso, galera. Todo mundo estava em repouso. Então, se estava em repouso todo mundo, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero. Porque antes, né, antes de atirar, óbvio, antes de atirar não tem, é instantâneo. Não tem movimento antes. Aí isso vai ser assim, ó. Zero é igual a quantidade de movimento da arma. Aí a gente tem que ter cuidado numa coisa. Sempre. Se a velocidade de recuo, a arma, por exemplo, se a bala vai para a direita, a arma vai para a esquerda. Então, vai acontecer em um sentido contrário. E por isso que eu já vou colocar aqui logo, ó, pra você não esquecer. Então, assim, depois do disparo, o que acontece? Ó, a arma vai ter uma quantidade de movimento e a bala também vai ter uma quantidade de movimento. Aí fica assim. Q a linha é igual a QB linha. E acaba. É só isso. Se você souber a massa da bala, a velocidade da bala, e você souber a massa da espingarda, da ponto .40, sei lá, pronto, você consegue saber qual é a velocidade de recuo. Olha como é simples. Vamos resolver dois exercícios aqui. Agora, muito cuidado, pessoal, com as unidades de medida. Eu peço que vocês tenham muito cuidado com isso. Pra você não confundir e colocar, enfim, errado. Vamos aqui analisar. Sempre, gente. De acordo com a mecânica, observe a seguinte situação. Imagine um projétil de 20 gramas que saiu de uma espingarda de 5 quilogramas, com uma velocidade de 500 metros por segundo. Considerando desprezível as forças externas, julgo o item a seguir. A velocidade de recuo da espingarda é superior a 2 metros por segundo. Gente, isso aqui é tão simples, tão simples, tão simples, que de ser tão simples, muita gente vai querer deixar em branco. Só fazer isso aqui, ó. A quantidade de movimento da espingarda tem que ser igual à quantidade de movimento do projétil. Isso aqui depois, óbvio, que antes, você já está sabendo que antes a quantidade de movimento de ambos é zero. Então, só igualar isso aqui, ó. Agora vamos anotar os dados, pessoal. Massa do projétil, 20 gramas. Massa da arma, né, da espingarda, 5.000 gramas. Wendel, por que você está colocando 5.000? Isso aqui está 5 quilogramas. Por que, gente? Todas as unidades têm que... Isso mesmo, Patrícia, perfeito. As unidades têm que estar o quê? Iguais. Se tu colocar grama no projétil, então a massa da arma também, da espingarda, tem que estar em grama. Show de bola. Wendel, eu quero colocar em quilogramas. Beleza, se tu colocar em quilogramas a massa da espingarda, eu tenho que colocar em quilogramas
a massa do projétil. Então fica mais difícil, né? Vai ficar 0,02 kg. Então vamos lá. A velocidade da arma, desculpe, eu tenho que colocar a velocidade da espingarda, né? Velocidade da espingarda eu quero encontrar. Da espingarda é uma dúvida, eu quero encontrar. E a velocidade do projétil é 500 metros por segundo. Gente, é só igualar. Vamos fazer o seguinte, ó. Massa da espingarda multiplicado pela velocidade da espingarda é igual a massa do projétil multiplicado pela velocidade do projétil e acabou, morreu Maria Preá. Massa da espingarda, Wendel, por favor, diz 5.000. 5.000. Velocidade da espingarda, Wendel, não sei quanto é que é, quero saber agora. A massa do projétil, Wendel, 20 gramas. A velocidade do projétil, Wendel, 500 metros por segundo. Aí tu faz assim, para tu não precisar fazer uma conta enorme, né? Corta 1, 2, 3 zeros da esquerda, 1, 2, 3 zeros da direita. Cortou, né? Vai ficar aqui, ó, velocidade da espingarda vai ser igual a 2 vezes 5, 10. E o 5 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. 2 metros por segundo. E mais uma vez, pessoal, o item está errado. Eu não coloquei o item certo nessa bagaça. Ah, eu coloquei um aí. Mais uma vez, o item está errado. Por que, Wendel? Porque a velocidade não é superior a 2 metros por segundo. É exatamente 2 metros por segundo. Tudo bem, gente? Deu para entender essa questão? Esse item? Posso passar para outro? Acho que esse outro vocês vão fazer. Esse outro eu vou deixar de tarefa de casa, vocês fazerem agora. Deixa eu ver. Essa galera. Grande Michael. Maicon. Ah, semelhante, pessoal. Bem parecido mesmo. Eu gostei desse tema. Ó, gente, guarda, sei lá, pode anotar isso aí. Velocidade de recuo pode ser que caia. Porque é uma operação policial, gente. Eles vão analisar, enfim, a atividade policial. Lançamento horizontal é um outro tema que pode cair, além do que eu estou falando. Estou dando várias dicas para vocês depois. Vou voltar para a aula lá de lançamento horizontal. Volte. Digo por quê? Lá tem aquela questãozinha que caiu no concurso passado de o cara disparando a arma de fogo horizontalmente. Então, quem sabe o cara pode colocar um item, um texto, com uma figura daquele, semelhante àquela, e trabalhar a velocidade de recuo também. Não, gente, ó, no último concurso a gente não trabalhou a velocidade de recuo. Bora trabalhar aqui. Pode acontecer. Então, estudem, pessoal. Lançamento horizontal novamente. Quando vocês puderem, óbvio. Vocês terminarem o curso, quando tiver tempo, faça isso. Aqui eu não vou nem vamos lá. Supondo que uma arma de massa 1 kg, arma, então, massa da arma, 1.000 gramas. Entendeu aí como é que a gente vai fazer? Beleza. Dispare um projétil com velocidade 400 metros por segundo. Então, ele deu a massa do projétil igual a 10 gramas. A velocidade do... Eu disse que vocês iam fazer, né? Não, vou fazer. Não tem nada não. Depois vocês façam outro. Velocidade do projétil, de disparo do projétil, 400 metros por segundo. Analisando a situação hipotética apresentada aí, de acordo com a mecânica, eu julgo o item a seguir. Às vezes, esse finalzinho do texto assim, às vezes eu pego de uma outra questão da CESP para ficar bem parecido, né? De boa. Então, velocidade de recuo da arma. Velocidade da arma. É uma interrogação. Faz a mesma coisa, galera. Ó. Quantidade de movimento da arma tem que ser igual à quantidade de movimento do projétil. Então, aqui vai ficar massa da... Vamos colocar da arma, né? Massa da arma, velocidade da arma, massa do projétil, velocidade do projétil. Massa da arma, Wendel, 1.000 gramas. Velocidade da arma, Wendel, por favor.
Eu não sei, né? Eu quero saber. A massa do projétil 10 gramas e a velocidade do projétil 400 metros por segundo. Aí ficou muito fácil. Por quê? Olha só como ficou fácil, galera. Corta um zero, dois zero, três zeros, um zero, dois zeros, três zeros. A velocidade da arma, a velocidade de recuo da arma é de 4 metros por segundo. A gente vai ficar nesse intervalo aí de 2 até 6, 5, 6. 6 acho até exagero, mas geralmente a velocidade de recuo ela fica entre 2. Cuidado só com os itens que pode aparecer assim, é superior a 2, superior, aí vai ficar entre 2 e 4, você vai ficar, tem que fazer a conta, né? Então, mas é simples, percebam que o raciocínio não é raciocínio difícil, não é um raciocínio difícil. Tranquilo, não é fácil, galera, é fácil, é fácil. Na minha opinião, eu tô achando fácil demais. Eu acho que é um dos itens antes das colisões que poderia. E eu, e eu acho que é possível. É possível. Poxa, que questão é essa, Márcio? Essa questão é de um concurso militar. Eu acho que é perito. Eu acho não, é perito, agora não lembro de qual instituição, mas não foi CESP que colocou. Acabei também esquecendo de colocar a banca, mas não tem problema não. Depois a gente. Vamos lá. O policial necessita de instruções e cursos para aprimoramento de técnicas de tiro. Olha só o texto aí, ó. Durante a instrução e o curso, o policial adquire conhecimentos necessários para o correto manuseio de armas, no intuito de buscar a padronização de procedimentos operacionais, bem como de garantir maior segurança, tanto para o policial quanto para os envolvidos na ação policial. Durante a instrução, os policiais efetuam disparos de várias distâncias e enfrentam situações que se assemelham à realidade encontrada no serviço diário, visando ao melhor atendimento durante a ocorrência envolvendo o confronto armado. Beleza, esse texto aí só para dizer o que o policial faz, né? Tá. Oh, que é isso? Ao efetuar um disparo, o recuo da arma está relacionado com o princípio da conservação do momento linear, quantidade de movimento. Não falei isso, galera, mas já falei isso na aula passada. Momento linear e quantidade de movimento representam a mesma coisa, viu? Nesse caso, o recuo ocorre para compensar a quantidade de movimento adquirido pelo projétil. Normalmente, a quantidade de movimento do retrocesso é absorvida pelo corpo do policial que dispara a arma. Que texto lindo, galera. Pelo amor de Deus. Com base no princípio da conservação do momento linear, uma das armas utilizadas pela polícia brasileira é a carabina .40. Supondo que essa arma, completamente carregada, tenha massa de 3,5 kg. É isso mesmo, galera? Não, isso é pesado. Hein? Massa da arma. Vou logo anotar aqui, ó. 3.500 500 gramas. Acho que é 500 gramas, né? 500 gramas. 500 gramas. Não ficou para mim agora não. E dispara um projétil de massa do projétil, igual a 10 gramas. Olha como a ideia é legal. Com velocidade inicial estimada em velocidade do projétil. Ó. Velocidade do projétil vai ficar em 450 metros por segundo. Beleza. A partir dessa situação, julgue o item a seguir, desprezando quaisquer forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8. Aí aqui deveria ter aqui o item, né? Eu acabei não colocando, mas vamos entender o que é o item a ser julgado. Né? A velocidade de recuo da arma é igual a 2,9. 2,9. 2 sobre 9, é 2 barra 9, é o que tem lá, viu, galera? 2 barra 9. Então a velocidade, ele está dizendo isso. Eu quero saber a velocidade da arma, né? De recuo. Mesmo raciocínio. Aí só que agora tem uma continha acho que mais chata. Mas vamos colocar aqui, vamos fazer, né? Foi isso que eu fiz, mano. Igual enfim, no hospital que eu trabalho, a coordenadora não sabe de informática. Tudo que ela mexe, ela me chama. Ei, vem cá, por favor. Eu fiz isso aqui, nadinha, aperta um ESC lá, já dá certo. Quantidade de movimento da arma é igual a quantidade de movimento do projétil. Mesma ideia. Gente, massa da arma, velocidade da arma é igual a massa do projétil, velocidade do projétil, câmbio desligo.
Não tem o que fazer aqui não, é só jogar os valores agora na fórmula, ó. Massa da arma, 3.500 gramas, vezes velocidade da arma, é igual a massa do projétil, que é 10 gramas, vezes velocidade do projétil, que é quanto? É 450. Pessoal, aqui de boa, já dá pra gente resolver até sem ler. Até sem precisar resolver. Aí, o que eu ia fazer? Cortar, né? Cortar aqui. Corta um zero, dois zero. Um zero, dois zeros. Velocidade da arma vai ficar igual a 45 dividido por 35. Percebe que o numerador é maior que o denominador? E aqui na questão, o numerador está menor. Então já mata aí que não é. Mas mesmo assim, continua, faz assim, simplifica, né? Aí tu pode simplificar por 5, por 5. Por 5 aqui dá 9, né? Eu fiz um vídeo de gravação, multipliquei por 2, deu 90 e 70. Depois contei zero, mas é a mesma coisa. Divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo. Aqui vai dar 9, aqui vai dar 7. Olha a diferença, galera. Item errado. Agora o ruim, pessoal, que se... Deixa eu ver aqui quanto é que dá. Deixa eu ver quanto é que dá um negócio aqui. 9 dividido por 7. Dá aproximadamente 1,28. CESP gosta de número quebrado, galera. E 2 dividido por 9. Dá 0,2. Não, 0,2, pelo amor de Deus. Item errado. Você viu a... Olha só, gente, vamos lá. Item errado. Você viu a semelhança dessa questão com uma atuação PRF? É, porque eu estou dizendo para vocês, fizemos 3 questões de velocidade de recuo. Pode cair. Ô, gente, se cair, eu vou ficar muito feliz. Porque vocês vão resolver. E vocês vão acertar. Vocês não erram uma questão dessa. Deixa eu ver quantas questões faltam ainda. Só, por favor. Faltam questões ainda, pô. Ah, não, falta essa, né? Só essa. Ah, essa aula foi mais rápida, não, ainda foi. Tranquila, essa aula foi de boa. Eu acho que fica melhor assim, fica mais produtivo. Você consegue aprender o conteúdo e a gente não se estende muito. Eu acho que as aulas de 1 hora e meia dá certo também, é importante fazer muitos exercícios, mas acaba sendo muito cansativo. Cadê, macho? Aqui? Essa questão é legal, galera. Não é de tiro, não é de arma de fogo, é de patinadores. Wendel, uma questão dessa não cai na PRF, não. Pode cair um raciocínio semelhante, né? Não acredito que. Dois patinadores de mesma massa deslocam-se numa mesma trajetória retilínea, com velocidades respectivamente iguais a 1,5 e 3,5 metros por segundo. O patinador mais rápido persegue o outro. Ao alcançá-lo, né, salta verticalmente e agarra-se às suas costas, passando os dois a deslocar com velocidade v. A partir dessa situação, julgue o item a seguir, considerando a aceleração da gravidade local igual a 9, nem precisa da gravidade nesses itens aí. Desprezando o atrito, a velocidade v é superior a 7 km por hora. Como é que a gente faz um problema desse? Antes, então, os dois patinadores. Né? Tá aqui os patinadores, né? Tchu, tchu, tchu. Tchu, tchu, tchu. Pra lá. Aí tem aqui o outro. Né? Dois patinadores. Patins feios, né? Tudo bem, estão andando aí, de boa. O primeiro, o patinador mais rápido persegue o outro. Então, o mais rápido é esse aqui, ó. Se persegue, ele tá atrás. Então, esse aqui é o mais lento. Esse aqui da frente é o mais lento. Então, ele tem velocidade. Vamos chamar de B. Vamos chamar de velocidade do A. Velocidade do A
esse aqui é o mais lento, então 1,5 metro por segundo. E a velocidade do B aqui é 3,5. Aí, esse aqui é antes, ó. Antes. Aí depois o que vai acontecer? Eu não sei nem fazer isso aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui, esse vai dar certo. Eu vou colocar os dois juntos. Rapaz, senão isso aqui vai ficar feio demais. Tá aqui, né? E o outro tá aqui em cima, agarrado. Ixi, mano, tá os dois aqui. Estranho esse negócio aí, mas tudo bem. Se agarraram aí os dois, ficam em cima do outro. Feio, 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 mas tudo bem. Ele quer saber, pessoal, a velocidade deles aqui, depois, ó. Depois que esse cara pula em cima do outro aí. Aqui o outro, aqui o patins do outro aqui, pra identificar. Boa. Vou fazer isso aqui, ó. Abrir aqui uma página em branco pra gente resolver isso. Wendel, como é que a gente vai fazer essa questão? Vamos fazer o seguinte, ó. Quantidade de movimento antes. Os dois. Vai ser a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B antes. É igual a depois a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B. Só que agora linha, linha. A primeira representa antes e a segunda representa depois. Vou colocar aqui em cima para vocês lembrarem toda vez que vocês forem fazer. Antes e depois. Wendel, antes. Qual é a massa do A? Ixi, ele não disse a massa, né? Mesma massa. Opa, isso aqui é importante. Ele disse que os dois têm a mesma massa. Vou chamar de M, né? Já que ele não disse o valor da massa. A massa aqui é M, a massa aqui é M. Beleza. Então vai ficar assim, ó. M vezes VA, que é 1,5, mais M vezes VB. Opa, deixa eu fazer isso aqui detalhado, né? Porque vocês entenderem todo o processo. M vezes VA mais M vezes VB. Tudo isso aqui é antes. Igual M vezes VA. Ah, sim. Vou tirar V ali, vou tirar V, porque assim, diz que a velocidade depois é igual, né? Vou deixar só V, mais M, V. Porque ele disse que no final a velocidade tanto do A quanto do B é igual a V. Antes não é, né? Antes não é. Aí vamos ficar assim. Massa, não sei. Gente, bora fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Vou continuar. Depois, aí vocês vão entender o que eu vou fazer. Eu ia fazer logo agora, mas deixa quieto. A velocidade do A, M vezes 1,5 mais M vezes 3,5 é igual 2mv. mv mais mv, 2mv. Aqui vai dar 5. 5m é igual 2mv. Pessoal, joga logo embora esse m, já era para ter jogado faz hora. M com m dos dois lados pode cortar. Ou seja, a velocidade V, show de bola, 5 dividido por 2, que é a mesma coisa que 2,5 metros por segundo. Ele está dizendo que, desprezando o atrito, a velocidade V é superior a 7 km por hora. 2,5. Aí, para eu transformar em km por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Multiplica aí, gente. 3,6, 7,2, 3,5, sei lá quanto é que dá. 7,2, 2,5. Poxa, dá mais. Tá. Dá 9. Velocidade 9 km por hora.
Item certo. Item certo. Show de bola. Galera, tudo bem? Só lembrando que na próxima aula a gente vai trabalhar colisões. A gente vai ter mais exercícios parecidos com esses aqui, só que agora a gente vai ter que trabalhar, entender quais são os tipos de colisões que acontecerão. Então é importante demais que vocês façam os exercícios, né, propostos. E eu vou colocar daqui a pouquinho. Hoje foi mais tranquilo. Vocês percebem que as últimas aulas, de fato, não foram tão difíceis, né? Elas foram mais tranquilas do que algumas outras do curso. Por isso que eu peço para que vocês, quando a gente for... Acho que na próxima aula a gente já define um tema aí que ficou mais obscuro. A gente fazer uma revisãozinha na aula 19. Ou na aula 20, não sei, né? Tudo tranquilo, galera? Beleza? Podemos finalizar por hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, alguma coisa desse tipo? Não, tudo bem? Hoje das meninas só apareceu a Patrícia. A aula passada apareceram. Acho que a Patrícia faltou a aula passada. Não, nenhuma dúvida? Alguém abriu o áudio? Vou aqui desativar a gravação. Show de bola. Se tiver alguma pergunta, estou aqui, galera. 9h15, mais ou menos 1 hora de aula mesmo.